Pessoal, essa palestra de hoje, essa conversa que a gente vai ter, ela fala sobre justamente o significado do Natal para a gente. Eu vou ficar aqui porque eu vou afirmar. Eu trabalhei no comentário espírita e ele dizia o seguinte, que não viu até o presente momento, nos perfis, né, dos cristãos, a imagem do Senhor Jesus Cristo relativo a sua data natalícia. A gente se preocupa muito com as datas comerciais. É uma data que a gente geralmente se utiliza, né, para estar em família. Nós reverenciamos muitas vezes certos valores, não estou dizendo que são errados, mas o verdadeiro significado do Natal não é a troca de presente, e sim a gente celebrar a vida, celebrar o momento que esse da canção pisou nessas placas terrenas e nos fez mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então essa nossa conversa de hoje, ela versa justamente sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre as ressonâncias do Natal. Vamos falar um pouquinho da preparação da terra para receber, né, o nosso irmão maior. Precursores da Boa Nova. Então, no conceito geral, houve duas revelações: a do Antigo Testamento, ela está personificada em Moisés, e a do Novo Testamento, personificada em Jesus Cristo. Para os espíritas, há ainda a terceira revelação, ditada pelas vozes dos céus, os espíritos superiores. Então, quando Cristo aqui esteve conosco, Ele disse para nós que iria estar conosco e iria, né, enviar o Consolador prometido. Só que o Consolador prometido, diferentemente dessas outras duas revelações, ela não se personifica em ninguém, mas nos espíritos superiores, que são as vozes do céu. Deus nunca deixou de revelar-se aos seus filhos, por todos os meios e modos, no tempo e no espaço, direta ou indiretamente, através de suas obras e de seus profetas. A própria criatura é a maior revelação do Criador. Então basta a gente olhar para dentro de si e ver essa perfeição que nós somos. Eu não estou dizendo espiritualmente falando, mas como tudo funciona sem que nós tenhamos a consciência do que está acontecendo. Isso é a inteligência que nos criou, que está por trás disso tudo. A gente sabe que o espírito, quando ele é criado, simples e ignorante, através da fieira de evolução, ele vai estagiando, ele vai passando, né, em cada reino, para que ele possa aprender a controlar as reações químicas, a funcionalidade do nosso organismo de uma maneira autômata. Mas quem é um grande arquiteto, quem está por trás disso tudo, é o Criador. Veja a harmonia do universo. Tudo funciona, né, sem que nada saia do normal. Tudo é equilíbrio. A gravidade, a distância entre os astros, né, a força gravitacional que a Lua exerce na Terra, quando um canto está cheio, o outro está vazio, proporcionando o equilíbrio no globo. Porque se assim não fosse, nós entraríamos em colapso. Então, quer uma prova mais suficiente do que essa? O homem jamais é capaz de fazer uma coisa semelhante, e mesmo assim insiste em negar a divindade. E nós somos a prova cabal de que ele existe. E não à toa, né, Jesus Cristo falava para a gente que nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Dentro desse caráter de unidade e continuidade da revelação divina, o Espiritismo surgiu na época apropriada, não para desabonar os ensinamentos anteriormente revelados, não para nem insurgir-se contra eles, senão para melhor esclarecê-los e ampliá-los. O Espiritismo, como corpo de doutrina, data dos fins do século XIX, mas suas origens vêm de eras imemoriais. Os seus precursores foram todos aqueles que, no decorrer dos tempos, legaram à humanidade subsídios para a demonstração da verdade. Procuremos então identificá-los. Então, o Espiritismo é a própria vida. Não há como a gente falar de Espiritismo sem remontar à antiguidade. Embora, né, não tenha tido esse nome, porque esse nome, né, ele veio depois que Kardec, né,
codificou, depois que Kardec trouxe essa sistematização que foi parar na codificação espírita. Só que desde que o homem, atingiu o seu nível de consciência, que o espiritismo se faz presente ali também, com diversos nomes. Em cada aldeia, em cada povoado, sempre existiu alguém com uma percepção extrasensorial e que de certa maneira é que guiava os povos. De certa maneira, através da sua sabedoria, do seu conhecimento, através dos espíritos que ali guiavam aquela comunidade, recebiam essas impressões e passavam para aquela comunidade, e assim a comunidade foi saindo. São os nossos antepassados. Então o espiritismo, ele se confunde com a própria vida aqui na Terra, não é novo. E a própria doutrina espírita, os próprios espíritos que ditaram para Kardec esses ensinamentos já falavam assim, já tinham dito para ele que não é nada novo. Apenas Kardec elaborou aquelas 918 perguntas e colocou no livro dos espíritos de uma maneira sistematizada, começando por que é Deus e passando por diversos assuntos de interesse geral da humanidade. Já na antiga China teria reinado, por volta do ano de 3468 a.C., o sábio Forri, que aliás, dizendo estar simplesmente transmitindo, olha só, a 3468 a.C., o que aprendera de seus ancestrais, divulgou veladamente conhecimentos de cosmologia, de filosofia, estudou o céu e a terra, a dicotomia espírito-matéria, e valeu-se do seu poder para incutir os dons morais entre o seu povo. Cada um acredita que tem seus interesses, e uma das coisas que me chama mais a atenção é quando se fala da história antiga e principalmente dos nossos ancestrais. Eu estou falando assim, coisas muito antigas. E a arqueologia moderna, ela está comprovando que há indícios de vida inteligente muito antes do que os livros acadêmicos supunham, Existe um povo, da qual eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre eles, alguma coisa, chamado Sumérios. Eles viveram aproximadamente há 4.000 anos antes de Jesus Cristo. E eles são os responsáveis pelas primeiras escritas que nós temos conhecimento sobre a Terra. Eram as placas cuneiformes, as tábuas de argila em que eles cunhavam a simbologia para representar o alfabeto na época. E o interessante é que quando essa biblioteca ela foi escavada e foi descoberta, um senhor chamado Zacarias Sitchin, que é um dos maiores estudiosos dessa civilização, ele traduziu as tábuas da Mesopotâmia. E dentre essas traduções existe uma epopeia chamada Epopeia de Gilgamesh, que é um herói, sumério, e que o interessante notar que a história dele, se nós pegarmos a história de Gilgamesh, ela é inteiramente semelhante à do Antigo Testamento, porque ele fala sobre a criação da terra em 6 dias, no 7º houve o descanso do Deus que ele chamava de Anu. Ele fala sobre o firmamento, sobre quando as águas pararam, todo o trajeto que ele percorreu na terra, fala sobre o dilúvio, fala sobre a arca. Então quer dizer, pessoal, o conhecimento não é novo. Olha aqui, se Forri, há 3.468 anos, disse que ele estava replicando, transmitindo o que aprendera de seus ancestrais, é que desde que a gente habitou a crosta da terra, que Deus está presente nos guiando com os seus prepostos e preparando-nos para receber o maior dentre todos eles. Eu já falei isso aqui, mas como tem pessoas novas, Jesus Cristo, o nosso governador espiritual, ele presidiu a formação do planeta Terra. Entre aspas, porque isso aí não é um dado exato, a Terra ela possui 4,5 bilhões de anos aproximadamente. E quando ela se desprendeu da nebulosa solar e formou o nosso orbe, a nossa Terra, Jesus Cristo com os seus prepostos estava ali nesse exato momento, presidindo a formação e a constituição do globo, ajudando o nosso Criador em na continuidade da sua criação.
Então ele, né, recebeu essa missão direta do Senhor, de Deus, para criar a terra e ser o governador espiritual. E assim teve o início da nossa história. A Gênese, ela fala muito bem sobre isso, é um livro belíssimo, um livro que contém história, física, química, geologia, o que vocês pensarem aqui em termos de ciência, a Gênese ela briga. Ela explica, né, por que dos 6 dias que foi parar na Bíblia em relação à data atual, em termos de eras, faz um comparativo, porque tudo ali na Bíblia é sentido figurado, a gente não pode interpretar ao pé da letra. Não é que ela esteja errada, mas a interpretação, nós temos que ter outros olhos para enxergar aquilo que está escrito, porque nós sabemos que se a Terra levou 4,5 bilhões de anos para se constituir, em 6 dias, né? Porque Deus não derroga as suas leis, jamais poderia ela se solidificar e estar em condições de receber a humanidade. Então, tudo foi acontecendo de forma tranquila, tanto é que nós estudamos as eras, Cenozoica, Paleozoica, né, Mesozoica, que levaram bilhões de anos. Os ensaios com aquelas monstruosidades que foram os dinossauros, até que chegou um ponto em que ela ofereceu segurança para que a raça humana desse planeta Terra pudesse aqui se desenvolver. Então, mais uma prova aqui, ó. Os precursores da Boa Nova, Forri, na China. Vamos lá, tem muita gente para falar sobre. A Forri seguiu os Lao Tse, nascido em 604 a.C., o autor do Tao, ou o livro da senda, e do Te, o livro da virtude e da retidão. Confúcio, que viveu 5 séculos antes da era cristã, estimulou o culto aos antepassados. Tradicional no Celeste Império, ensinou que se devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam. Olha aí, olha a regra de ouro, muito antes do Cristo chegar, certo? Por quê? Porque esses espíritos foram os prepostos do Cristo, foram enviados por Ele para preparar a humanidade para o grande advento. O mesmo preceito que viria a ser proclamado por Jesus: o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, conforme Lucas, versículo 6, né, a 31. Então nada é extraordinário, assim, caramba, né, isso aqui, Cristo apareceu. Não, houve uma preparação. Afinal de contas, né, é o maior espírito que já pisou em solo terreno. Ele não tinha necessidade, mas ele veio para exemplificar. É por isso que nós estamos falando dele hoje, nesse dia, para que nós não nos esqueçamos, para que a gente abra nosso coração e deixe que a boa semente, a semente da Boa Nova, entre e faça frutificar. Que nós preparamos a nossa casa para receber, né, o nosso grande Messias, é isso. No século seguinte, o filósofo Mêncio, ou Mencius, neto de Confúcio, comentou os diversos livros sagrados da China, escrevendo o Tratado de Moral. Por outro lado, os Vedas, aí já vamos para a Índia, livros sagrados dos hindus, escrito há mais de 4.000 anos, afirmavam a existência dos espíritos e que segundo os ensinamentos dos Brahmanes, constituía-se o dom dos exorcistas, adivinhos, profetas e evocadores de espíritos. Então, ó, livros que já falavam da nossa transcendentalidade há 4.000 anos atrás. Então estava tudo aí para a gente, não é novo. A única diferença é que a gente sistematizou. A gente, quando digo Kardec trouxe para a gente de uma maneira, né, fez um processo, fez uma metodologia científica, aplicou a pergunta a vários médiuns, e das respostas ele fazia, né, a comparação e aplicava ao crivo da razão, porque se não tivesse sentido, ela não entrava nos postulados espíritas. O budismo, conhece a história de Buda, né? Bem interessante, sai do castelo. Então Buda significa o iluminado. Ele teve, né, um insight e a partir daquele momento ele passou a propagar os ensinamentos que constitui hoje a base do que é a doutrina budista, e que existem outras ramificações, porque aqui não é o nosso caso a gente estudar a religião, mas existem outras ramificações, exaltando a utilidade do sofrimento e da renúncia
tem por base a lei do karma. Olha aí a palavra karma, de onde advém? Não é uma palavra espírita, é uma palavra que nós utilizamos, tá certo? Da doutrina hindu. Segundo a finalidade precípua da dor para a expiação das faltas cometidas em existências anteriores. O que é isso aí, pessoal? Sob outro nome, reencarnação. A única diferença é que eles acreditam que nós temos a possibilidade, de acordo com a nossa vivência atual, de retornarmos em animais, o que se chama de metempsicose, que também era uma doutrina ensinada no Antigo Egito, que era um povo também altamente evoluído. É uma outra história, né? E aí depois trata sobre isso especificamente. A história da terra, né? Os exilados de Capela, a gente sabe das raças que vieram aqui e constituíram aquele povo que foi realmente, que alavancou o nosso crescimento intelectual, principalmente, e logicamente com lições de moral atreladas a isso tudo. Aí ele fala aqui, ó, desencarnado em 478 ou 473 antes da nossa era, condenando o desejo egoístico, aconselhava a seus discípulos: sede como um sândalo, que perfuma o machado que corta. Isso aqui é o que, pessoal? Entrega a tua outra face. É a mensagem do Cristo, só que de uma outra roupagem. Ou seja, o sândalo, quando ele é cortado, ele perfuma o ambiente, mas ele foi ferido, mas mesmo assim ele continua perfumando. E o Cristo não fez isso não? Com amor? O Cristo não nos ensinou a agir dessa maneira? O perfume que ele espargia, o perfume de amor, de caridade, mesmo quando ele foi açoitado, mesmo quando ele foi vilipendiado, mesmo quando ele foi crucificado, naquele momento ele olha para os céus e fala assim: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Ali ele estava dizendo para todos nós que ele sabia que nós éramos ainda muito crianças, espiritualmente falando, e que muita água ainda precisaria rolar para que a gente pudesse chegar a um entendimento maior. Então aqui, ó, mensagens do Cristo há muito tempo atrás, trazidas por outras religiões. O Bhagavad Gita, episódio da antiga epopeia Mahabharata, registra no capítulo 9, versículo 3, vamos lá, diz assim: o ensinamento de Krishna: assim como a alma, vestindo esse corpo material, passa pelos estados da infância, mocidade, virilidade e velhice, assim no tempo devido ela passa para um outro corpo e outras encarnações, viverá uma outra vez. Perfeita concordância com a palavra do Cristo: em verdade te digo, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. E como é que se nasce novamente? Aí algumas traduções, querendo negar a reencarnação, fala que é do batismo, a simbologia, porque a água é o elemento da vida. A água, ela tem essa conotação, mas na verdade o Cristo, ele foi muito claro. E tem um diálogo muito bacana que ele fala em relação a isso aí. Como você, que é um doutor da lei, não sabe disso? Nascer de novo. Então acho que é com Nicodemos, ele fala sobre a reencarnação de uma maneira muito explícita. Está lá na Bíblia. E a Bíblia, por mais que as traduções modificaram algum outro termo do vocabulário, mas o fundo está lá preservado. Não tem como negar. Ele fala sobre João Batista, sobre Elias. Mestre, quando é que virá Elias? Ele veio e vocês não viram. Então entenderam que era o João Batista que tinha perdido a cabeça na bandeja pela filha, né? Ou a enteada de Herodes. Então isso aqui, ó, tudo isso aí, ao longo da história, se nós estudarmos, nós veremos sinais da mensagem do Cristo sendo repassada para todos os povos, não apenas para aqueles que realmente seguiram Cristo. Porque o Buda, né, na China, o confucionismo, eles não têm o Cristo como seu Messias, mas todos esses prepostos que a gente está comentando, receberam a mensagem do Cristo. O próprio Gandhi, Mahatma Gandhi, conhecia o Cristo e ficava perplexo com o mundo ocidental, porque ele não entendia como homem que ensinou a todos nós o perdão, que veio exemplificar o amor, e a gente leva, né, a sua mensagem através da força, através da espada, através das guerras. Ele não entendia isso. E ele libertou todo o país sem ter jamais derramado uma gota de sangue.
um grande avatar, mas outro preposto que veio ensinar aquele povo da Índia como deve se proceder. O primeiro culto da Grécia, famosa pela sua mitologia, a Grécia é maravilhosa, sobre quem teve a oportunidade de estudar, né, a história, era o culto dos mortos. A primeira ideia do povo helênico não foi a da imortalidade, e sim da sobrevivência da alma, né? Os campos elíseos e o Tártaro não são moradas definitivas. Os filósofos gregos, na sua maioria, ensinavam que todas as pessoas têm seu daimon. Daí vem a palavra demônio, que na mitologia, né, na ritualística cristã, tomou um outro sentido, como sendo aquele ser criado infinitamente para o mal, negando então um atributo da divindade. Será que Deus criou o mal? Se Ele criou o mal, Ele não é Deus, porque Ele está negando um dos seus principais atributos, soberanamente justo e bom. Então não há como a gente entrar nessa dicotomia, não tem como. Aqui. Então os gregos já tinham também essa consciência. Eles acreditavam que quando a pessoa, né, tinha uma vida na ética, pautada, né, pelos bons exemplos, ia para os campos elíseos. E em contrário, quando a pessoa era uma pessoa ruim, ia para o Tártaro, que era uma espécie de purgatório, de inferno. E muitos filmes, né, hoje em dia, né, com a ficção, abordam esses conceitos aí em suas filmagens. Nós tivemos agora há pouco Fúria de Titãs, não é isso? Tantos outros que falam sobre o Tártaro, que está lá preso, um daqueles deuses que era voltado para o mal. Por seu turno, Sócrates, que viveu entre 468 a 400 anos antes de Cristo, defendia o dogma da imortalidade da alma e da vida futura. Seu discípulo Platão, que viveu entre 429 e 434 a.C., difundiu e esclareceu a doutrina socrática, favorável à palegenesia, reencarnação, são termos, acentuando que aprender é recordar. Admitia que a alma, após a depuração em vidas sucessivas, torna-se santificada e não mais retorna à terra. Isso aqui é espiritismo puro. Tanto que, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo dedicado a eles, Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita. Porque eles foram os filósofos que mais se aproximaram daquilo que os espíritos trouxeram para a humanidade. Nós temos vários outros que participam, né? Santo Agostinho, Amená, Lacordaire, Vianney, e diga-se de passagem, muitos que eram católicos, mas que participam, né, efetivamente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro para a gente, eu acho que é um dos mais importantes, porque fala da moral, e a moral do Cristo, ela é indelével. Todas as religiões, elas podem discordar, ele pode discordar sobre a reencarnação, sobre diversos pontos, mas sobre a moral nenhuma tem condições, porque é o guarda-chuva que abraça, que abriga todas elas, não tem como. A moral do Cristo é indelével. Qualquer religião, ela vai estar sobre esse guarda-chuva, não tem como. As outros dogmas a gente discute, mas a moral do Cristo não. Segundo o Mazdeísmo, religião da Pérsia, tendo Zen de Avesta como livro sagrado, Zaratustra, o Zoroastro, né? Esse é o seu mestre, né? A alma se purifica após experimentar provas expiatórias e a redenção final é alcançada por todas as criaturas. Então notem que todas elas são doutrinas de quê? De consolação e esperança. Após o período, né, de reencarnação, de lutas, a gente vai para onde? Olha, nós vamos alcançar a redenção final, que é a nossa finalidade. Zoroastro, o mesmo que Zaratustra, reformador da religião do antigo Irã, que hoje é a atual Pérsia, desviou o politeísmo iraniano para a concepção monoteísta e pregou uma moral de grande elevação. Ele foi um grande responsável, porque antigamente, né, nós cultivávamos vários deuses. E a grande contribuição de Moisés foi justamente essa: acabar com essa imagem de que deuses são vários e unificou em apenas um ser. E não foi fácil. Tanto é que ele teve que passar por todo aquele processo, a gente sabe a história dele,
até libertar o povo, né? Tirar o povo do cativeiro e passar longos 40 anos aqui no deserto, vagando tentando achar a terra prometida. E mesmo assim, ele teve que ser duro, porque o povo, na sua ignorância, só o intervalo que ele teve para subir ao monte Sinai e receber os ensinamentos, quando ele voltou, ele estava adorando um bezerro de ouro, fabricado com as riquezas, né? Cada um deu um pouco do que tinha em relação ao ouro e pedra preciosa. Então esse aqui, mais uma prova de que Deus nunca nos desamparou, nos 4 cantos do mundo, e os seus propósitos falando justamente sobre espiritismo, claro que com outro nome. Todos esses personagens prepararam a humanidade para receber os ensinamentos de Deus, cujo maior ícone se personifica na figura de Jesus. Nosso modelo e guia é nele que, a partir desse ponto, iremos enfatizar, buscando realizar uma viagem introspectiva, realizando nesse momento uma retrospectiva de nossa vida em 2014 em diante. Natal, data bastante significativa, época de celebração, de amor, de fraternidade, da comunhão dos povos. Nesse ambiente, convido a todos para a ressonância do Natal. Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais. E aqui, senhores, nós vamos entrar na história, um pouquinho da história de Jesus Cristo. E ele já começa nascendo num local mais humilde possível. Ele não teve nem direito a uma enfermaria. Ele foi para onde? Numa gruta modesta, ao lado dos animais, numa manjedoura. Ele nasceu sem nenhum tipo de assistência e de dignidade, assim, num local mais apropriado. Então foi a primeira lição que ele deu para todos nós, a humanidade: humildade. Humildade. Provando para todos nós que a gente não é nada, daqui não se leva nada, nem tampouco o nosso corpo. Pouco importa quando a gente nasce. Isso não nos torna diferente. Eu posso nascer no hospital sírio-libanês, eu posso nascer numa UPA dessa aqui. Isso vai me tornar diferente? Nós somos filhos de Deus, somos todos iguais, temos em Cristo nosso irmão maior. E essa foi a primeira lição que ele deu para a humanidade: a simplicidade, a humildade. Não havia outro lugar que eu pudesse receber. Eles estavam sendo perseguidos, lembram da história dele? Maria, José, pegou o burrinho, se afastando, porque mandaram matar todas as crianças, com medo da tal profecia, que eles enxergavam que aquela criança que fosse nascer iria dominar, mas através da força. Na verdade não era isso. Ele era o rei dos reis, mas o rei da moral, e veio falar sobre o outro mundo, o mundo espiritual. Por isso que ele dizia: meu rei não é desse mundo. Ele falava constantemente. E ele dizia que ninguém tinha poder sobre ele, porque ele sabia o que estava falando. Mesmo assim, se deixou levar como o cordeiro de Deus. O mundo repleto de problemas e de vidas inquietas, preocupava-se com os poderosos do momento. Estamos passando por isso, pessoal, hoje, no mundo todo, no Brasil. E reservava distinções apenas para os que se refestelavam no luxo, bem como no prazer. Por isso que a gente está vivendo, né? Tudo isso que nós estamos passando aí, porque a humanidade ela escolheu um Deus errado, um Deus efêmero, um Deus de poder, de cobiça, de dinheiro. O que adianta isso para a gente? Quantos nesse exato momento estão sofrendo, sendo as mínimas condições de sobrevivência, e nós estamos travando guerras? Nós estamos gastando bilhões, trilhões para desenvolver armamentos cada vez mais letais para nos matar uns aos outros. Que mundo é esse? Está distante ainda por regeneração. Aqui no Brasil, a pátria evangélica, a pátria cristã, que Brasil é esse? Nós temos que fazer a nossa parte, porque o mundo não vai mudar enquanto eu não mudar. Nando Cordel já falava, a sua canção: a transformação, a paz do mundo começa em mim, e se eu quero mudar, eu tenho que me mudar primeiro. Eu não posso mudar o exterior, mas eu posso mudar a mim, porque aí cada um fazendo a sua parte, consequentemente essa corrente do bem vai se alastrar, aí ninguém segura mais.
Os simples e desataviados sempre se dedicavam à indiferença, ao desrespeito, fechando as portas e dificultando os passos. Até hoje isso acontece. São os párias, são os marginais, são os que vivem à margem da sociedade. São aquelas pessoas que não têm, visibilidade social e passam ali despercebidos. Mas hoje tudo permanece quase da mesma forma. Pouca coisa mudou, né? Mudou a tecnologia, mudaram as formas, mas o conteúdo continua o mesmo. Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado entre os animais domésticos, em uma pequena baía usada como berço acolhedor, nasceu Jesus, que transformou a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis, que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos séculos em quase 2000 anos. As ressonâncias do Natal. Essa é a verdadeira ressonância do Natal que nós temos que levar em consideração. A confraternização é válida, sim, mas o mais importante do que isso é o nosso sentimento. Mais importante do que isso é nós realizarmos uma análise do ano que nós passamos, daquilo que a gente errou, daquilo que a gente pode melhorar. Porque só assim a gente vai realmente promover uma mudança que é tão necessária e esperada. Jesus está ali, Deus também, aguardando que a humanidade estenda verdadeiramente a mão, em consequência o coração, para que a gente juntos, todos nós, façamos essa mudança para um mundo melhor. Porque enquanto isso não acontecer, pessoal, a gente vai vivenciar o que a gente vivencia hoje: violência, desmandos, ganância, corrupção, avareza, orgulho, vaidade, tanta coisa que só nos afasta da divindade, de um mundo melhor. Inaugurando a era da humildade e da renúncia, Jesus elegeu a simplicidade, a fim de ensinar engrandecimento íntimo como condição única para a felicidade real. Essa vida aqui, nossa, ela é rápida. Todos nós aqui temos a obrigação de nos prepararmos, porque a única certeza que temos é que a gente vai, e a terra vai continuar. E a gente vive como se a gente não tivesse mais nada além. Isso é preocupante, porque a gente deixa de fazer o que realmente tem que fazer. As coisas, que estão aí, a matéria, existe para nos dar o conforto, para que possa ser utilizada, mas ela tem um limite de valor. Porque o mais importante é aquilo que a gente vai levar, são as nossas ações. É isso que importa. E a gente às vezes se preocupa, com os outros, em vez de se preocupar consigo. Tanta coisa por fazer. Nós somos os trabalhadores da última hora. E essa encarnação, eu acredito, pelo pouco que eu entendo, é a oportunidade de ouro. É a separação do joio do trigo, porque o mundo está chegando num momento decisivo. A gente tem que aproveitar isso. O seu reino, em que então se instalou naquela noite de harmonias cósmicas, permanece ensejando oportunidades de redenção a todos quantos se resolvam abrigar nas suas dependências. O que eu acabei de dizer nesse exato momento. A gente tem que buscá-lo. Ele está lá. E a partir do momento que a gente olhar para o alto, com sinceridade, com o coração aberto, ele vai vir ao nosso auxílio. E precisamos muito disso: coragem, fé. Coragem e fé. Que tempos difíceis irão chegar para todos nós. A gente sabe disso. E o seu nascimento modesto continua produzindo ressonâncias históricas antes jamais previstas. Até hoje, a sua morte, a sua vida, ela ressoa em nossos corações. Não há como não falar sobre Cristo e não se emocionar. Não há como não falar sobre Cristo e tentar ser um pouquinho daquilo que Ele foi. Não há como não ser tocado por toda a sua obra, por tudo aquilo que Ele fez. Homens e mulheres que tomaram contato com a sua notícia e mensagem transformaram-se, mudando-se em um roteiro de vida e de comportamento, convertendo-se a partir de então em luzeiros que apontam os rumos felizes da humanidade. Nós tivemos,
que o acompanhou, a Madalena, que tinha uma vida totalmente desregrada na sociedade, mas ela se converteu. Ela, né, encontrou no Mestre a fonte de fome, né, de amor que ela sentia, de compreensão. E ao ela ter esse contato com ele, ela falou: achei o meu álamo, achei a minha luz, e acabou. E não à toa ele aparece para ela em primeira mão. Por que ele não apareceu para os 12? Mas ele foi para uma mulher que foi pecadora. Por quê? Porque realmente ela entendeu a sua mensagem e se converteu a tal ponto que o coração dela ficou puro, ficou limpo. E o Cristo faz questão de se apresentar para ela assim que ele retorna né, da sua morte na cruz. E mesmo assim ela vai aos discípulos, fala, e muitos não acreditaram. Por quê? Por conta do orgulho. Não. Por que ele ia aparecer para ela, não aparecer para os 12 que o seguiram, né? Olha aí. São Tomé só acredita vendo, e aí ele foi teve, toca aqui meu filho, aqui nas minhas chagas. Aí ele acreditou. Aí a partir daí, desse testemunho, os 12 saíram para pregar a boa nova. E Madalena continuou trabalhando. Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo desde aquela época inumeráveis. Governantes poderosos estabeleceram reinos e impérios que pareciam preparados para a eternidade e ruíram dolorosamente. Quantos impérios desfeitos? Quantas nações, né, subjugaram outras e hoje estão por baixo? Sabe por quê? Porque não tem Deus, não tem Jesus, não tem os ensinamentos cristãos como base, né, do seu governo. Aí não dá certo nunca. Artistas e técnicos de rara beleza e profundo conhecimento criaram formas de aparelhagens sofisticadas para tornarem a terra melhor e desapareceram. Ditadores indomáveis e aristocratas incomuns surgiram no proscênio terrestre, envergando posição, orgulho e superioridade que o túmulo silenciou. Cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Não estão mais aqui entre nós. O amor, apesar de tudo, vai prevalecer sempre, mesmo que a tempestade chegue, mas o raio de luz vai dissipar todas elas. Estiveram por algum tempo deixando suas pegadas fortes, que tornaram alguns odiados, outros rechaçados e sob o desprezo das gerações posteriores. Jesus, porém, foi diferente. Incompreendido, o cantor do amor aceitou a cruz para não anuir com o crime e abraçou a morte para não se mancomunar com os mortos. Ou vocês acham que ele não tinha capacidade de não se deixar ser preso? A envergadura moral era tão alta que bastava um olhar penetrante no fundo da alma daqueles que estavam ali de frente a frente. Tenho certeza que eles desistiriam na hora, mas ele se deixou levar, ensinando que a outra face é a face do amor, não da violência. Quando Pedro, né, puxou o gládio e deu um golpe lá na orelha daquele soldado romano, ele abaixou e naquele momento mais houve ensinamento: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será feito. Ensinando para a gente a ação, a lei da ação e reação. Aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. Por isso, ressurgiu em triunfo e grandeza, permanecendo o ser mais perfeito que jamais esteve na terra, como modelo que Deus nos ofereceu para a guia. Não existe outro, pessoal. Quando a humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria socioeconômica assassina milhões de vidas que estertoram o abandono, quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas, quando a violência enlouquece e mata, quando os tóxicos arruinam as largas faixas da juventude mundial, ao lado de outros males que afastam a falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus, convidando a reflexão, ao amor e à paz, enquanto as ressonâncias do seu Natal falam em silêncio. Ele, que tem salvo vidas incontáveis,
pede para que tentes fazer algo, amando e libertando do erro pelo menos uma pessoa. Que pessoa é essa que ele pede? Quem? A nós, né? Cada um de nós. Porque não adianta a gente querer socorrer alguém se nós estamos machucados, estamos feridos. Não adianta a gente aconselhar alguém se a gente está em conflito interno. Nós não temos paz, nós não temos condições de fazer isso. Primeiramente, nós temos que nos curar, para aí sim, com um certo equilíbrio, a gente poder ajudar o próximo. Aquele exemplo bem simples, né? Das máscaras quando caem no avião, e que a aeromoça fala que o adulto tem que pegar primeiro, depois colocar nos mais incapacitados, as crianças e os idosos, é porque se você não se ajudar, você não consegue ajudar mais ninguém. Porque a criança não tem o discernimento, né? Já o idoso não tem mais a destreza para... Então você, em calma, equilibrado, raciocinando, você vai lá e coloca a máscara e salva os demais. É isso que ele nos pede, pessoal. Não pede muito não. Primeiramente aqui, ó, aí não é questão de ser egoísta, mas é a nossa finalidade maior. Porque ainda não estamos em posição de sermos, né, pessoas que vai conduzir grandes rebanhos. Ainda não estamos nesse patamar. Estamos no patamar de autocura, de autoaperfeiçoamento. Um dia nós chegaremos lá, de estarmos, né, mais equilibrados, e aí sim podemos ajudar ao semelhante de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais, né, mais abrangente, mas por enquanto cada um de nós façamos a nossa parte e se preocupe conosco, porque fazendo isso a gente vai melhorar, com certeza. Lembrando-te dele, na noite de Natal, reparte bondade, desculpa aqui, eu coloquei aqui, inculpe-o no coração e na mente, a fim de que jamais te separes dele. Feliz Natal, que a paz do nosso Senhor Divino e Mestre esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Então essas, senhores e senhoras, são as ressonâncias do Natal. Que esse final de ano, Deus nos abençoe a todos, que leve paz e harmonia para cada lar, que vocês sejam, né, multiplicadores, assim como eu e todos aqui da casa, dessa bandeira de paz e de amor, que é a bandeira do Cristo. Assim seja. Até a próxima. Pessoal, nós iremos fazer uma prece cantada. A primeira prece vai ser O Homem. Essa letra é de Roberto Carlos. Eu peço a todos que elevem o pensamento ao alto, se concentrem na letra, o que traz a música. Não deem muito valor ao cantor. O cantor não é bom, mas vai cantar de coração, tá bom? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a paz e da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe outra vida mais além. E assim, o renascer, morrer não é o fim.
a semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, mas ainda é